Fala, jovem protagonista! Pronto para dar mais um passo rumo ao sucesso na sua vida? Bons estudos! Falei com vocês que são alguns poucos conceitos que a gente tem que memorizar, lembrar para se dar bem em termoquímica. Aprendemos ontem sobre endotérmico e exotérmico, ok? Hoje a gente vai aprender sobre entalpia, que é o coração ali da termoquímica, ok? Vamos falar de termoquímica, a gente tem que falar de entalpia, beleza? Todos os processos que a gente vai falar de processo endotérmico e exotérmico, falando da entalpia dos processos, beleza? Então, segunda aula aqui de termoquímica, termoquímica, como que a gente começa ela? Com essa pergunta aqui, ó. Como mensurar a energia de uma reação química ou de um processo físico? A gente falou sobre energia na aula passada, energia entrando e saindo, endotérmico ou exotérmico. E como que eu vou mensurar? Como que eu vou dar um valor para essa energia, para falar se essa energia sai ou se essa energia entra? É isso que a gente quer falar aqui hoje, ok? E para falar disso, estamos falando da nossa entalpia, que é representada na termoquímica pela letra H em maiúsculo, ok? Letra H em maiúsculo. Beleza, gente? Tranquilo? Primeiro, para explicar sobre entalpia, e gente, isso aqui é um conceito fundamental, tá? Galera, comigo aqui. Entalpia é uma função de estado. Vocês já conheceram outras funções de estado? Por exemplo, volume. Uma função de estado, galera, ela depende somente do estado inicial e do estado final. Ela não depende da trajetória por onde ela passa. Comigo aqui no exemplo, galera. Dois balões. Os dois balões, galera... Pessoal, comigo, gente. Os dois balões, eles têm um volume de 1 litro. Porém, cada balão vai passar por um processo diferente. Esse balão aqui, durante 30 minutos, eu fiquei enchendo ele e cheguei a 5 litros. Enchi mais 30 minutos, fiquei mexendo nele e chegou a 3 litros. No caso, ele esvaziou. O balão do exemplo de baixo, por 5 minutos eu enchi ele e chegou a 2 litros. Depois eu enchi mais 10 minutos e chegou a 3 litros. O processo foi o mesmo para os dois balões? O processo é diferente, não é, galera? Mas vamos aqui no volume. O volume também é uma função de estado. Qual que é o volume inicial? 1 litro. Qual que foi o volume final? 3. Então, qual que é a minha variação de volume? 3 menos 1 vai dar 2 litros. Aqui, galera, qual que é o meu volume inicial? Qual que é o meu volume final? 3 menos 1 vai dar 2 litros. Então, gente, é isso que eu quero que vocês entendam. Os processos foram diferentes, mas pelo volume ser uma função de estado, eu só me interesso no estado inicial e no estado final. E olhando para o estado inicial e o estado final, a variação de volume ela é igual. Deu para pegar a ideia, galera? Deu para pegar? Entalpia vai ser a mesma coisa. Se eu fizer 5 reações seguidas, ou eu fizer 10 reações seguidas, mas a reação inicial e a reação final, o reagente inicial e o produto final forem os mesmos, a minha entalpia vai ser igual. A variação de entalpia vai ser igual. Então, independe do caminho, depende do estado inicial e do estado final. Isso que é uma função de estado. Deu para pegar, galera? Beleza? Entendido que é função de estado, vamos para a nossa entalpia. Lembra que eu falei com vocês de calor na aula passada? Que é aquela energia em movimento que flui do corpo mais quente por mais frio de maneira espontânea? A entalpia, ela é o total de energia em um sistema na forma de calor. Falamos de sistema também, que é a região analisada. Então, quanto de calor que aquele sistema recebeu ou adentrou?
Só que um detalhe, galera, um detalhe. Sob pressão constante. Não esqueçam disso. A entalpia é essa energia total do sistema na forma de calor sob uma pressão constante. Pessoal, o que seria uma pressão constante? Por exemplo, galera, aqui agora, se eu fizer alguma reação dentro dessa canequinha aqui, essa caneca não está em contato com o ambiente? Ela está aberta, é um sistema aberto. A pressão aqui dentro vai ficar igual, porque independente do que aconteça, a pressão atmosférica aqui, a vizinhança tem uma pressão que vai anular toda a reação de pressão ou variação de pressão que aconteça aqui dentro. Então a pressão se mantém constante, ok? Ela está aberta à pressão ambiente. Então vou seguir em pressão ambiente. Isso que é uma pressão constante, ok? Pessoal, e uma pressão variável? Por exemplo, se eu fechasse. Lembram do sistema fechado? O sistema está fechado. Agita uma garrafa de Coca-Cola e deixa ela fechada. Ela não vai, a garrafa vai começar a inchar? A pressão ali aumenta. Então, geralmente, a gente trabalha com sistemas abertos ali. Então, a gente precisa de uma pressão constante. Ok, galera? Beleza, até aí? Beleza? Mais especificamente, a gente não vai ficar falando muito da entalpia em si. Peguem isso. A gente não vai falar da entalpia em si. Nós vamos falar do ΔH. Delta, que é a variação. Nós vamos falar da variação de entalpia do processo. Por exemplo, vejam que aqui eu falei do quê? Variação do volume. Que eu subtraí o final do início. E falei da variação do volume. Na entalpia vai ser a mesma coisa. A gente vai subtrair o final menos o início. Final menos o início. O final é quem? O produto. O início é o reagente. Então vamos falar sobre início e fim também na entalpia. Beleza, galera? Até aqui? Vamos lá, então, para os nossos processinhos. Aqui, galera, aqui agora, eu vou mostrar como que a gente escreve uma equação termoquímica, ok? Como que a gente vai visualizar isso quimicamente no papel, tá? Então aqui, gente, comigo, eu tenho H2O, água em sua forma líquida. Isso é um L entre parênteses. E o que que eu fiz com essa água? Eu adicionei 44 quilojoules. Quilojoule é medida para calor, energia. Vocês veem isso lá na física. Então, o que que eu fiz na água? Eu adicionei energia, não é? Se o calor está sendo colocado na água, é um processo endotérmico ou exotérmico? Endotérmico. Endo, lembrem da endoscopia, está entrando, então eu estou colocando energia no meu sistema. Então é um processo endotérmico, ok? No caso aqui, gente, é um processo físico endotérmico. Por quê? Eu adicionei energia na água, o que aconteceu com a água? Ela virou vapor. Gente, isso aqui é o que a gente faz quando a gente está esquentando a água para o café de manhã. Você adiciona energia na água líquida e você começa a ver ela borbulhar ali, virando vapor. Beleza, galera? Tranquilo mesmo? Vamos aqui para baixo, ó. CaCO3, carbonato de cálcio sólido. Eu estou fazendo o que aqui novamente? Eu estou adicionando calor, energia aqui na forma de calor. E o que acontece? Ao final, vira a mesma coisa ou está diferente? Se mudou a matéria, é um processo químico. Então, aqui, eu tenho um processo químico endotérmico. Beleza, gente? Então, reparem que a energia está no meu reagente. Um processo endotérmico, nós escrevemos a energia dentro do reagente. Beleza, galera? Tranquilo aí, gente? Galera aí atrás pegou? Meninas, foi? Foi, galera? Reagente. R é reagente. Observem agora.
Água no estado líquido, eu falei disso ontem. Peguei, coloquei na forminha de gelo, botei no congelador, virou gelo. Galera, se a água foi para um estado menos agitado, o que a energia fez? Ela entrou ou saiu? Saiu. Então a energia ela sai aqui na forma de produto. Mudei a matéria? Segue sendo água. Então isso aqui é um processo físico. Saiu exotérmico. Percebam que no processo exotérmico a minha energia está no produto, porque ela sai do meu sistema, ok? É como se ela fosse formada, liberada. Outro exemplo, metano CH4 mais oxigênio, uma reação de combustão. Quando eu faço combustão, por exemplo, gasolina do carro, galera, eu faço a combustão da gasolina do carro para eu receber o quê? Energia para o carro se movimentar. Então, uma reação de combustão, ela tende a fazer o quê? Liberar energia. Então, a energia como produto ali da reação. E a matéria que alterou, eu tinha metano e oxigênio, agora eu tenho CO2 e água. Então, é um processo químico exotérmico. Beleza até aí, gente? Galera, beleza? Tá dando para pegar? Agora a gente começa a colocar os valores. Vamos falar, igual eu dei o exemplo, variação de volume, que é uma função de estado. Nós vamos trabalhar com variação de entalpia, ΔH. Como eu calculo? Galera, vamos lá. Como eu calculo a minha variação de entalpia? Eu vou pegar o meu estado final, que o final é o produto, o final da reação é o produto, menos o meu estado inicial, que é o meu reagente. Então, a entalpia do produto menos a entalpia do reagente vai dar a minha variação de entalpia. Detalhes, é difícil medir a entalpia de um corpo, de um sistema, então a gente fica medindo essa variação. Então, a gente acompanha quanto que absorve e quanto que libera. Quando vai medir, fazer um experimento, a gente já mede a variação, ok? Mas aqui é possível da gente entender alguns sinais que são importantíssimos. Galera, vamos lá, galera. Isso tudo para a gente chegar nessa sacada aqui, ó. No processo endotérmico, falei que o reagente mais calor forma um produto. No exotérmico, o reagente, ele sofre uma reação, forma produto e libera o calor, ok? Então, galera, aqui, se eu estou adicionando calor, significa que a entalpia do meu produto vai ser maior que a entalpia do reagente. Faz sentido, galera? Se é reagente mais calor, o produto ele vai ter uma entalpia maior. Então, a entalpia do produto vai ser maior que do reagente. O que isso acarreta? Quando a gente fizer a conta, se a entalpia do produto é maior, a variação de entalpia ela vai ser maior que zero. Ela vai ter um sinal positivo. Na contramão, se é liberado calor, o produto ele vai ter menos energia do que o reagente. Se o produto tem menos energia, quando a gente joga na conta, a variação de entalpia ela fica menor que zero, ou com sinal negativo. É como se a gente falasse aqui, ó, presta a continha, que o ΔH desse processo químico exotérmico foi menos 890 kJ. E nessa continha aqui de cima, que o ΔH desse processo foi mais 188 kJ. Deu para pegar, galera? Dúvida?